Amém, meus amados, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos todos. Nesta feita, a palavra é viva e eficaz. Amém, amados? Vocês que vieram, vocês que aqui estão, sintam-se abraçados por cada um de nós. Amém, meus irmãos? Nesse dia aí, o tempo mudou, o clima mudou, né? O calor deu uma trégua aí um pouco, né, meus amados? Nova estação aí chegando. Pela experiência que temos, esse clima aí, ele é para ir até mais ou menos meados de agosto. Só que esse mês de maio ele vem diferente do maio do ano passado, né? Eu estou achando assim, bem parecido com o mês de julho. Se maio vem dessa forma, imagine julho, né? A tendência é melhorar ainda mais esse clima, né? Amém, meus amados, tudo bênção de Deus, glória a Deus por tudo, a gente é grato a Deus, só gratidão, só agradecer, essa é a nossa oração a Ele, ao nosso grande Deus, sempre grato a Ele por tudo, pelas ricas bênçãos em nossas vidas, só pelo fato de viver já é um milagre em nossas vidas, meus amados, e só agradecer a Ele, amém? Dando boas-vindas a você que nos vê aí, nos assiste pelas redes sociais, pelo Facebook, meu irmão, você é bem-vindo aqui, meu irmão, minha irmã, agradecendo o carinho da sua companhia, você que nos vê, nos assiste aí, tá bem? Abraçando nossos amados amigos e irmãos do grupo WhatsApp, conhecendo a graça a cada um de vocês, meus irmãos, sintam-se abraçados por cada um de nós, Ministério Nova Sião, vocês, familiares de vocês, quero lhes dizer que estamos juntos e misturados através do mesmo Deus, do mesmo Espírito, no mesmo batismo, na mesma fé, unidos pelo Espírito Santo a Deus. Tá bem, meus amados? Abraço a Hilton, a Alain, também Lúcia, nossa irmã Lúcia, Luciana, Juliana, Antônio, o nosso abraço. Pessoal aqui da nossa terra Sobradinho também, ao nosso redor, obrigado pelo carinho da companhia. Também o pessoal lá de Itapera, Santa Rita, Riacho do Sobrado, enfim, todos vocês aqui ao nosso redor, vocês que nos veem, nos assistem, meus amigos, meus amados, bênção de Deus na vida de vocês. Hoje, 17 de maio de 2025, estamos agora às 20 horas 47 minutos, meus amados. Prometo a vocês que vou ser breve aqui, também não vou prolongar, não queremos ser pesado a vocês, mas deixa o Espírito de Deus nos guiar, deixa Ele nos usar, porque a palavra não é nossa, a palavra ela não é do homem, a palavra ela é de Deus, amém, meus amados? O Evangelho ele é de Cristo, que é o poder de Deus. Bem, meus amados, eu quero aí te convidar a ler sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, se você está com a Bíblia, né? 1 Timóteo 6, 16, se você está com sua Bíblia. Se não estiver, não se sinta constrangido, porque da mesma forma você vai ouvir a palavra. Ela é feita fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lembrando que nós não pregamos a nós mesmos, não pregamos para agradar a homens. A nossa missão é abrir o Evangelho da verdade. Amém, meus amados? Dessa verdade nós nos alimentamos a cada dia através do Espírito Santo de Deus. E essa verdade ela é Deus. Amém, meus amados? Então, vamos lá, quem achou aí, diga amém, que o tema é esse aí que nós anunciamos para você, o poder sempiterno e o sofrimento. Uma palavra assim já diferente, né? Sempiterno, né, meus amados? Que significa o poder de Deus. Eterno, né? Significa o poder eterno de Deus. Vamos lá. E achou aí, diga amém. 1 Timóteo 6,16, vamos lá? Vamos ler? O cristão tem que ler e assim compreender, entender, guardar no seu coração, pôr em prática, né? Como a lei espiritual do Senhor na mente e no entendimento no coração de cada um, do menor ao maior. Manda aqui que cada um mesmo conhecer. Vamos lá. 1 Timóteo 6,16. O único que não pode morrer nunca, e que mora em luz tão estupenda que nenhum ser humano pode aproximar-se dele. Nenhum mero homem jamais o viu, nem nunca o verá. A ele seja honra e poder e domínio eternos para
todo e sempre, que é o poder sempiterno, bem, meus amados, que é o poder eterno dele, de Deus. Vamos fazer uma breve confissão de fé nesta palavra, bem, meus amados. Senhor Deus, soberano Pai, que a tudo fez, tudo criou, que o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, todas as coisas que neles há, estamos diante do poder sempiterno, Senhor, o poder eterno que só o Senhor, poder que homem nenhum nunca viu e nem nunca houverá. E aqui seja dada a honra, a glória, força, o império, o domínio, majestade e poder. Venha nos usar, Senhor, na tua palavra, guiado pelo teu Espírito, segundo a vontade, o dom do teu Espírito Santo nos usa, onde houver um eleito teu, um escolhido teu, Senhor, se for da tua vontade, que ele ouça, meu Pai, e tome ciência da verdade, porque só o Senhor é Deus, não há outro além de ti. Senhor, que homem nenhum nunca ouvira e nem ouvirá, nenhuma carne humana, Senhor Deus. E nós cremos na tua palavra, cremos no teu poder. Manifesta, Senhor, o teu poder, o teu Espírito é nosso e nos usa. E o povo de Deus aqui reunido também pelas redes sociais, digam assim seja. Amém. Amém, meus amados, meus amigos, meus irmãos. É nesse poder em que o homem faz perguntas, às vezes, a meio a sofrimentos, a meio a tribulações, e questiona a Deus e faz perguntas, assim como Jó fez muitas perguntas, que era um homem reto, honesto, justo, porém lhe aconteceram aquelas coisas e ele ficou cheio de interrogação na mente e começou a fazer perguntas a Deus porque aquilo ali, mas Deus permitiu todas aquelas coisas, mas ali não há nenhuma resposta para aquelas perguntas que Jó fizera a Deus, meus amados. Nunca ele teve resposta e nem nunca vamos ter essa resposta, porque nós passamos certas coisas, certas aflições, certos sofrimentos. Por mais que perguntemos a Deus, nós não vamos ter essa resposta nunca, meus amados. O Jó nunca teve, ele fez uma série de perguntas, nunca teve, até apareceu alguém ali para questioná-lo, até para dizer que era por causa dos pecados dele, porque ele não se convencia que não havia nada, nem outro ser maior do que Deus, que ele era o único e é soberano, e diziam aquelas coisas para ele, mas não era daquela forma. Em outros momentos dizia que ele teve medo, ele disse que o que mais ele temia lhe acontecera, talvez sobreviera aquelas coisas sobre ele. Mas, meus amados, mas não há resposta nenhuma de todos aqueles questionamentos feitos a Deus. Não houve resposta para aquilo ali. Deus, ele pode fazer o que bem entender com o seu povo, com sua criatura, porque ele cuida, ele sabe, ele sonda, ele prova, tá bem? Quem é o homem para replicar a Deus, para tentar ensinar a Deus? Amém? Meus amados, e ele tem maneira, o meio dele de falar com o seu povo. Deus tem os modos de falar com o seu povo, ou de um jeito, ou de outro. Ele usa um jeito. Na antiguidade ele usava os profetas, usava anjos para levar a mensagem ao seu povo, mas já naqueles últimos dias para os dias de hoje, já é o Espírito Santo, meus amados, conosco. Ele tem uma maneira de falar conosco, principalmente nos corações sensíveis, naqueles que são sensíveis a Ele. Ele tem uma maneira de trabalhar pelo Espírito, através de quê? Do amor, através de quê? Do sentimento, através de quê? Do entendimento, meus amados. Você pode sentir isso. Na antiguidade, ainda nas velhas Escrituras, ele tinha uma maneira, de um modo, além dos profetas, ele enquanto o homem tinha um sono profundo, o homem dormia
profundamente, ele falava com o homem através de sonhos, através de visões, até fazer o homem entender, compreender que estava errado, até o homem se convencer que estava errado e que existe um ser supremo, um ser superior, que além dele não há outro, nada igual nem semelhante, meus amados. Portanto, ele tem maneiras de falar com o homem, assim como ele chamou Abraão e disse: sai da tua parentalha, sai dessa terra e vai para o lugar onde eu vou te dizer. E Abraão aprendeu a ouvir a voz dele, a voz do Senhor. Isaac, quando houve uma grande fome na terra, Isaac, ele quis ir para Gerar, ele queria descer para a terra do Egito, ele queria se encontrar lá com Abimeleque, aquele rei, mas o Senhor disse: não desça para lá, não vá, porque da mesma forma que ele disse a Abraão, ele prometeu aquela terra a Abraão, ele disse a Isaac: te darei esta terra, e numerosa será sua descendência, assim como as famílias da terra, numerosa como as estrelas do céu, né, meus amados? Mas por ironia do destino, o Senhor não queria que aquele povo descesse para o Egito, ele queria um outro propósito para aquele povo, mas acabou aquele povo indo parar no Egito, verdade? Mas não foi escolha, ali já foi totalmente diferente, já não foi escolha do homem. Começou por José sendo levado escravo para aquela terra, né? Entregue pelos irmãos, a maldade dos irmãos, e Deus transformou aquilo ali em algo diferente. José foi parar no Egito e de lá se tornou governador. Ele governava ali e só tinha Faraó, mas praticamente era ele ali quem governava o Egito, e de lá ele acabou levando a família dele para lá todinha, e tempo mais tarde acabaram sendo escravos naquele lugar por 400 anos, meus amados. Amém? Mas Deus tem um propósito para aquele povo, tem um plano para aquele povo. Ele não se esqueceu daquele povo e nem da promessa dele, meus amados. Não se esqueceu, não. E como ele havia dito a Abraão, a Isaac: darei esta terra a vocês, e abençoarei em ti todas as famílias da terra, e numerosa será a sua descendência como as estrelas do céu. E Deus cumpriu sim a promessa dele, meus amados. Ele deu a terra prometida para aquele povo, como até hoje eles estão lá assentados, como a prova viva que ele é Deus e ele é Senhor. Digo glória a Deus, meus amados. Então nós não compreendemos, meus amados, em certos momentos, por que certo sofrimento, por que certas tribulações em nossas vidas, e às vezes até questionamos isso a Deus, perguntamos a Deus em oração, mas Deus tem uma maneira de responder, de se revelar ao homem, meus amados. Se não é por sonho, se não é por visão, é pelo Espírito, você pode sentir. Ontem mesmo eu senti isso ao vivo e a cores. Dois momentos de revelação em minha vida. Às vezes você ora, pergunta, ele não responde, mas há um momento que ele vem, ele se manifesta a você, ele se revela a você, meus amados, e naquele momento você sente no coração, sente através do Espírito Santo dele. E eu senti isso por 2 vezes ontem, na sequência, uma atrás da outra, e eu percebi que era um sinal dele. Percebi que era um sinal de Deus, para a gente nunca jamais desvanecer, para a gente nunca se intimidar, amedrontar, entristecer nas lutas, por mais pressão que seja aquela luta, ela não vai te matar, ela não vai te vencer, ela não vai tomar conta de você, porque ele não deixa. Da mesma forma que ele fez aquela promessa àquele povo dele, ele está com você hoje, através do Espírito Santo dele. Digam glória a Deus, meus amados. Mas vamos ver, meus amados, por que tanto questionamento de sofrimento, né? Deus ele tem uma maneira de falar com o seu povo. Em 2 Timóteo 1,12, vamos lá. 2 Timóteo,
capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, lá no versículo 12. Versículo 12. Paulo, ele passou por esse sofrimento. Ele passou muito por esse sofrimento. Mas ele já foi diferente. Ele não questionou, feito Jó fez. Como ele fez? Ele disse: é por isso que eu estou sofrendo aqui na prisão, e é certo que não estou envergonhado disso, pois conheço aquele em quem confio e tenho a certeza de que ele é capaz de guardar em segurança tudo quanto eu lhe dei até o dia da sua volta, meus amados. Paulo já foi diferente. Ele tinha um motivo, ele sabia por quê. Ele já não foi questionar Deus porque ele sabia o sofrimento dele. Ele estava na prisão, ele sabia por quê, mas ele disse: mas eu não me envergonho disso, não me envergonho do Evangelho de Cristo, não me envergonho por sofrer por causa do Evangelho. Obrigado, irmão. Ele diz: mas eu não me envergonho disso, porque sei muito bem a quem eu sirvo, sei muito bem que Ele é capaz de me guardar até aquele grande dia. E sempre, meus amados, ele já tinha certeza através da fé. Ele não foi questionar como muitos outros questionaram, como Jó questionou. É uma experiência com Deus, uma experiência de vida. O tempo vai passando e Deus tem uma maneira de falar com o seu povo. Amém, meus amados? Se não vejamos, Jó 33, versículo 14, lá no livro da velha lei. Jó, que muitos chegam a questionar, o livro de Jó como uma ficção, uma imaginação, mas não é, meu amado, não é. Uns acreditam, a cultura rabínica, o povo judeu acredita que foi escrito por Moisés. Outros acham que foi por algum sábio que viveu naquela época, o de Eclesiastes, né? Eles acreditam que tenha sido Salomão, mas na verdade a cultura judaica acredita que tenha sido Moisés, né? E ele acredita eles acreditam que realmente ele viveram ali mais ou menos naquela época de Jetro, que além daquele povo ali, Moisés, o povo hebreu ali, tinha um povo ali também de Deus, escolhido de Deus ali próximo a Jetro, que era o sogro de Moisés. E muitos testificaram que eles não iam escrever, falar da existência de um ser, de alguém que não existisse, né? Tiago, que era irmão de Cristo, ele mencionou ali no Evangelho. Paulo também mencionou um pouco. Em Ezequiel, em outros livros, menciona a existência dele, de Jó, meus amados. Senão eles não iriam dizer, eles não iam falar, não estaria escrito ali. Então, eles acreditam que realmente aquilo foi real, Jó existiu e foi real aquilo ali. Então vamos ver Jó lá no Velho Testamento. Acharam aí, meus amados? Jó no Velho Testamento 3:14. Acharam, meus amados? Pronto, meus amados. Jó 33, a partir do versículo 14. 21h04. Então, além do mais, Deus se revela ao homem, mesmo que
você não tenha percebido isso. Ele se revela ao homem, mas quando o homem não tem sensibilidade, não tem como ele perceber isso. Não tem como ele perceber a voz de Deus. Ele não vai sentir, meus amados. É na sensibilidade, é no sentimento em que o Senhor vem e fala com você. O Espírito de Deus vem falar com você no entendimento. Mas quando você não é sensível a Deus, não tem sensibilidade, você não vai perceber. Mas Ele está falando com você. Ele tem maneiras de se revelar a você, ou de um jeito ou de outro, não é verdade? E muita gente até usa aí um ditado popular, diz: olha, você não vem por amor, você vem pela dor. Mas na verdade, meus amados, quando o homem é sensível, quando há alguém sensível, Deus vem e fala com ele sim, através do amor, da sensibilidade. Mas quando o homem não é sensível, ele não dá ouvido, Deus continua falando com ele. Não dá ouvido? E aqui vem a justiça dele. Ele é amor, porém ele é justiça, meus amados. Tem muitos que é dessa forma. Quando é sensível, ele ouve, ele obedece, ele faz realmente a vontade de Deus. E nem questiona, não se questiona. Pergunta, faz pergunta, querem resposta. Mas outros não, já são sensíveis, compreendem, não vai questionar. E aqui, vocês vão ver, Jó ele questionou muito e fez muitas perguntas a Deus, mas ele não teve resposta àquelas perguntas. Mas ele achou alguém inspirado por Deus que fez ele se calar e ouvi-lo. Ele disse: depois que eu falar, você fala, aí você vai me dizer alguma coisa, né? Aí ele disse: além do mais, Deus se revela ao homem, mesmo que você não tenha percebido isso. Ele se revela através de sonhos e visões, quando os homens estão dormindo profundamente. Aquilo ali era na velha lei, né? Do cair um sono profundamente, né? Aí sim, ele entrava no sonho dele, era uma visão e falava com ele. Aqui era Eliú falando a Jó. Jó perguntou a Deus, não vieram as respostas. Eliú foi, intercedeu e disse: pronto, eu vou lhe dizer, eu vou falar e você vai ouvir. E começou a falar essas coisas para ele. Ele disse: nessas horas Deus faz o homem ouvir seus ensinos e lhe dá sabedoria e instruções para mudar as ideias erradas do homem, para livrar o homem do orgulho. Que não tem de orgulhoso, de gente orgulhosa. Tem gente aí que se acham Deus, né? Outros pensam que são Deus. Outros, o Deus deles é o ventre, né? Causa injustiças aos justos, aos honestos, né? A trabalhadores, a pessoas de Deus, e ele não percebe Deus falar com ele. Cada vez mais ele continua cego. O Deus dele é o ventre. Ali vai chegar um momento em que não vai ser mais o amor de Deus, já vai ser a justiça de Deus. Está vendo, meus amados? E aqui ele continuou: para mudar as ideias erradas do homem, para livrar o homem do orgulho e evitar o castigo terrível que ele tem para com o pecado. Além disso, Deus manda uma doença grave ou uma dor muito forte que chega a agitar os ossos. É por isso que o pessoal usa: meu amigo, você não vai por amor, você vai por a dor. Quando você não quer ouvir a Deus, quando você não é sensível a Deus, aí sim, Ele vai lá no teu sonho, quando você está dormindo profundamente, fala com você, fala contigo, lhe ensina, lhe instrui, lhe convence do pecado. E quando assim você não ouve, você continua, aí sim, aí você vai ter tempo para Ele suficiente. Vem uma doença, vem uma dor, uma doença grave, e aí você vai ter todo o tempo do mundo para dar ouvido, meus amados. É assim, era daquela forma. Mas ali era na velha lei, era daquela forma. Mas Deus tinha aquele modo de falar com o seu povo, mas Ele tem outras maneiras de falar com o seu povo, meus amados. Aqui, ele continuou, no versículo 20, a ponto do homem poder perder completamente a vontade de comer, por mais gostosa que seja a comida. Quantos aí não morrem por a boca, né? Vem cada vez mais, entra numa comida, numa coisa e outra, repete: venha, venha, venha,
mas chega o ponto dele não sentir vontade nenhuma, por mais saborosa que seja a comida, que seja o alimento. Tudo isso acontece com o ser humano, quando ele não dá ouvido a Deus, quando ele não é sensível a Deus. Tudo isso, meus amados. Aí depois o homem fica questionando, fica perguntando por que isso, por que me sucedeu essas coisas, meus amados. Não é que Deus seja mau, mas é que o homem ele procura isso. Quem procura, acha, meus amados. É assim. Ele está oferecendo a você a escolha de você escolher o que você quer, o que você quer ser. Te proponho hoje a bênção, a maldição, a vida, a morte, mas te sugiro que você escolha a vida para que tenha vida você e sua descendência e vida em abundância. Mas o homem às vezes escolhe diferente. Ele é insensível, ele quer viver a maneira dele, ele acha que o Deus dele é o ventre, é a vontade própria dele, é a ganância, é a avareza, e por aí vai, meus amados. É injustiçar o fraco, o pobre, o pequeno, o honesto, o justo, e por aí vai, até de repente vir a justiça divina, até vir a justiça de Deus. Então, daquela forma, e ele estava tentando convencer a ele Jó. Ele disse, ele vai emagrecendo até acabar quase só pele e osso, como Jó ficou, né? Ele conversando com ele ali, aí ele vai emagrecendo até ficar só a pele e o osso. Mas ali ele estava conversando com ele normal, ele não estava apontando para ele, mas todas aquelas coisas aconteceram com ele, com Jó. Aqui ele disse mais: pouco a pouco a morte se aproxima dele, mas se houver um anjo do céu para cuidar dele e pedir em favor dele e lhe ensinar o que é certo, Deus terá misericórdia desse homem e dirá ao anjo: salve esse homem, porque o pecado dele já foi pago. Ali era na velha lei, era no tempo de Jó, tinha anjos para interceder, Deus mandava anjos, tinha alguém para interceder ao Pai, tinha anjos, né? E Deus falava com o homem através de profeta, de anjos, de visões, de sonhos, mas já nos últimos dias para cá, já através do Filho, e hoje é o Espírito Santo dele falando conosco, e você pode sentir isso. Se você é sensível a Deus, se você tem sentimento, o Espírito dele está em conexão com você. Você pode sentir o amor dele em você. Você pode sentir ele se revelar a você, meu amado, através do Espírito dele que está em você, que está em nós, dentro de nós, faz morada em nós. Faça isso e dessa forma você vê a Ele, dessa forma você sente a Ele, você sente a Deus, você sente o amor dele em você. Glória a Deus. Amém, meus amados? Então, continuando, Hebreus 1:3, voltando lá, 21h13, Hebreus no capítulo 1, versículo 1 também, meus amados. Amém. Isso, a senhora diga amém. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Há muito tempo, Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais, por intermédio dos profetas, em visões, em sonhos, e até face a face, contando-lhes pouco a pouco os seus planos, né? Profetas, sonhos, visões, como foi lá em Jó, né? Tem a maneira de falar com o homem, quando ele dormia um sono profundo, ele vinha e falava com ele, o convencia dos seus feitos, de suas obras, né? Dos seus pecados, dos seus erros, instruía, ensinava, né, meus amados? Mas aqui ele disse o que? Mas agora, nos dias atuais, ele nos falou por intermédio de seu Filho, a quem ele deu todas as coisas e por meio de quem ele fez o mundo e tudo quanto existe. Naqueles dias, lá, já ali há 2000 anos, lá, ali daquela época de Jó, ali diz, a Bíblia não diz tanto assim a respeito, mas quando você vai pesquisar, ali diz que foi mais ou menos entre
o século IV, o século VII, mais precisamente o século VI antes de Cristo, porque 600 anos antes de Cristo, para cá, mais 2000 anos ali, né? Por aí, meus amados. E então, já 2000 anos atrás, já falava pelo Filho, e não mais por visões de profetas, de sonho e nem de anjo para interceder, mas agora é pelo Espírito Santo de Deus em nós, que faz morada em nós, meus amados. E então, o Filho de Deus resplandece com a glória de Deus, e tudo quanto o Filho de Deus é e faz, revela que Ele é Deus. Ele põe ordem no universo com a poderosa força da sua autoridade. Foi Ele quem morreu para purificar-nos e apagar o registro de todos os nossos pecados, e depois se assentou no lugar de mais elevada honra do lado do grande Deus do céu. Digam glória a Deus, meus amados. Então, já fala conosco pelo Espírito Santo enviado para nós gratuitamente, o qual clama Abba Pai. Digam Abba Pai, meus amados. E clama em nós, o Espírito de Deus, Abba Pai. Voltando novamente, meus amados, Deus ele tem a maneira de falar com o seu povo. Lá no Velho Testamento ainda, no Antigo Testamento, ele falou com Abraão. Ele disse o seguinte, Gênesis 12:1, vamos lá. Gênesis lá no capítulo 12. Amém. Versículo 1. Acharam, meus amados? Digo amém. E então? Não, Gabriel não. Depois da morte de Terá, Deus disse a Abraão: deixe a sua terra e os seus parentes, vá para uma terra que eu mesmo vou mostrar. Imagine, meus amados, vocês acostumados em uma terra, em um lugar, no meio dos seus parentes, dos seus entes queridos, já levou uma vida inteira ali, acostumado, dizer, meu pedaço de chão, minha terra que eu amo, meu povo que eu amo, apegado ali à terra e ao povo. E aí Deus vem falar com você. Ele tem uma maneira de falar com você e vem dizer: sai dessa terra, sai de perto de sua parentalha, de seus parentes. Imagine você agarrado com seu ente querido. Diz como vai ser então? E aí, meus amados, sair de perto. E então, às vezes Deus ele tem uma maneira de falar com você, tem uma maneira de falar com o seu povo, meus amados. E pode chegar ao ponto dele vir, saia de perto de sua parentela. Algo que desagrada, tem algo que desagrada. Vá para uma terra que eu vou te dizer. E então, meus amados, e aí você não vai questionar, você não vai fazer perguntas, você não vai dizer por que está me tirando daqui. Não, porque você é criatura, ele é criador. Ele vai te dizer, tão somente ouça a voz dele, obedeça, faça o que ele manda, não questione, como ele mesmo disse. Faça isso e eu farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e farei que o seu nome fique famoso e você seja uma bênção para outros. Na verdade, meus amados, o Evangelho de Cristo, que ele diz que nós somos propriedade exclusiva dele, de Deus. E o que nós fazemos, meus amados, ou deixar de fazer, não nos pertence. Nem mesmo a nossa vida, ela nos pertence. Pertencemos a um ser, pertencemos ao Criador. E tudo que foi feito aqui, toda a humanidade, pertence a Ele, meus amados. A gente pode até fazer uma escolha que Ele dá o direito de escolha, agora sabendo quem é que manda. Quem é que manda, meus amados? Você não vai querer fazer a sua vontade, desobedecer e ficar longe da bênção.
ficar sem a guarda, sem a proteção dele, do Senhor, ficar desprotegido, desprovido da proteção dele. Portanto, tudo pertence a ele. É bom que obedeça, é bom que esteja debaixo da cobertura dele, né? Então, aquele continuou: faça isso e eu farei de você o pai de uma grande nação, abençoarei você e farei que o seu nome fique famoso e você será uma bênção para todos. Na verdade, o propósito não tem que ser do homem, o propósito é de Deus. Ele não tem um propósito só para um, para dois, três. Ele tem um propósito para uma coletividade, para um povo. Ele tem um plano para o povo. E não é você chegar, fazer a sua vontade própria. Igualmente na lei dos homens. Se você é um servidor, você prestou um concurso para ser servidor público, você tem que seguir direitos, deveres, obrigações. Se você é um servidor público, você está a serviço da administração pública. E os atos praticados ali por você não pertencem a você, pertence à administração pública, pertence a um Estado que é soberano, em quem tudo ele manda. Então você é apenas o que? Um representante, fazendo o que a administração pública manda. E ela é responsável por você, por seus atos. Amém, amado? E você vai estar sujeito àquelas penalidades, né? Tanto a direitos como a deveres. A mesma coisa com Deus. Somos propriedade exclusiva dele. Pertencemos a ele. E tudo aqui pertence a ele. Estamos debaixo da cobertura dele. Se sairmos debaixo dessa cobertura para viver dissolutamente, tem consequências, meus amados. Tem consequência. Ninguém vai conseguir subsistir. Ninguém vai resistir. Longe da cobertura dele. É o que ele continua lá no versículo 3. Abençoarei aqueles que abençoarem você. Amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. O mundo inteiro será abençoado por sua causa. Um sozinho, dando ouvido a Deus, ele utilizar aquele um para chegar a bênção a uma coletividade, a um todo. Compreende o propósito de Deus qual é? Ele ama a todos, ele quer a todos, ele quer guardar a todos, ele tem um propósito para todos. Porém, meus amados, e aqui ele continuou, versículo 4. Abraão obedeceu ao Senhor e partiu. Estava com 75 anos quando começou a viagem. Ló foi com ele. Olha só, já tem 75 anos e Deus tinha plano na vida dele. Imagine. Ele não chegou para ele e disse: eu já tenho 75 anos, estou velho, estou acabado, estou sem forças, meus cabelos brancos, não aguento mais nada, não aguento trabalhar. Ele não foi, não diz ali, não revela nada disso. Ele aceitou de bom grado o munus, o encargo, a responsabilidade e partiu, né? Juntou o que tinha lá, levou o sobrinho Ló com ele e partiu e foi fazer a vontade de Deus. Então ele tem a maneira de falar com o seu povo, meus amados. Tem, ele vem e se revela ao seu povo, a cada um, da maneira dele, do jeito dele. É só você ser sensível a ele que ele fala contigo, tá bem? Continuando aqui, 21 horas 23 minutos, meus amados. Você está em Gênesis 12, ainda em Gênesis 20, só que 26, Gênesis 26, 1, vamos lá. Gênesis, lá no capítulo 26, versículo 1. Acharam aí, amados? Amém. Vamos concluir. Nesse tempo, a fome dominou aquela região. Tinha acontecido a mesma coisa durante a vida de Abraão. A história se repetira. Aconteceu com Abraão e depois com a descendência de Abraão. Foi acontecer com Isaac a mesma coisa. Os mesmos fatos e a mesma palavra que Deus disse a Abraão, Deus disse também a Isaac, né, ao seu filho Isaac. Aqui ele diz: dominou aquela região. Tinha acontecido a mesma coisa durante a vida de Abraão, por causa da situação de fome. Isaac foi para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. Aquele povo não tinha sensibilidade a Deus, era um povo mau,
longe da vontade de Deus, longe do agrado de Deus, meus amados. É assim, tem pessoas de Deus, pessoas sensíveis a Deus, mas tem aqueles que não são sensíveis ao Senhor. E Deus já sabia daquilo ali, Ele sabia, Ele sabe quem são os seus, Ele sabe os que lhes pertencem. E o que aconteceu? O Senhor, vendo que ele estava desesperado com seu povo ali, a fome apertou, ele não tinha meios, ele foi caçar meios, foi caçar jeito, mas não consultou a Deus, não perguntou a Deus. Foi quando ele tomou a atitude dele, agiu da maneira dele, e Deus interveio e disse a ele, no versículo 12, apareceu a ele e disse: não vá para o Egito. Digam glória a Deus, meus amados. Fique nesse território, faça o que eu digo, e eu estarei ao seu lado abençoando você. Darei todas essas terras a você e aos seus descendentes, cumprindo a promessa que fiz a seu pai Abraão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, meus amados. Se ele disse a você que cuida de você, ele cuida. Ele cuida. Ele vai se revelar a você aqui, vai se revelar a sua descendência, a sua geração lá na frente, e vai continuar. E vem geração, vai geração, mas a terra permanece para sempre. O Deus é o mesmo, de ontem, de hoje, de sempre, é o mesmo para cumprir a promessa que ele fez e cuida de você. Então tem maneiras dele intervir na sua vida. Ele vai usar, vai arranjar um modo, a maneira de se revelar a você, se manifestar a você, meus amados. Vem os sofrimentos, vem a peleja, o homem se aperta, aí pensa: não, eu quero uma solução, vou ter que caçar um jeito, e aí ele vai agir da maneira dele. Ele não sabe se está certo. Na mente dele está tudo certo. Mas Deus olha lá e vê mais longe. Os pensamentos dele não são do homem, os caminhos dele não são do homem, né? São mais altos. Ele vem, intervém na situação e fala com você. Te aquieta tua alma, sossega. Eu sei os planos, os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamento bom, pensamento de paz, para lhe dar o fim que esperais. E aí você obedecer, não saia daqui, não vá para o Egito. Ou então ele diz: saia daqui, quando ele mandar, vá para onde eu vou lhe dizer, e você vai, e você obedece, meu amado. Não questione: não, mas eu estou sofrendo, a coisa aqui pegou. Calma, se ele prometeu, ele vai cumprir, meu amado. Fique na posição, fique tranquilo, fique na paz, guarda teu coração para ele. Aqui ele diz: e então, meus amados, fique nesse território, faça o que eu digo, e eu estarei ao seu lado, abençoando a você. Darei todas essas terras a você e aos seus descendentes, cumprindo a promessa que eu fiz ao seu pai Abraão. E ele fez, meus amados, aquilo ali. Quantos anos não era aquilo ali antes de Cristo? E o tempo rolou, os anos se passaram, ainda chegaram a ser escravizados no Egito, ficaram lá 400 anos, peregrinaram pelo deserto mais 40 anos, muitos caíram, ficaram por um caminho, mas aquela outra geração em que o Senhor determinou, continuou a obra de Deus, continuou o propósito, o plano de Deus, e eles foram sim para a terra prometida, e o Senhor cumpriu a promessa dele naquele lugar. Está aquele povo, aquela família lá, numerosa aquela descendência, assentada lá naquela terra que chama Terra Santa, né? Está lá assentado, meus amados. Então, 21 horas 29 minutos, meus amados, meus irmãos. No versículo 4, farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas, e eles serão uma bênção para todas as nações da terra. Digam glória a Deus, meus amados, porque você é abençoado com toda sorte de bênção, todas as nações a quem o Senhor prometeu. Ele não esqueceu de ninguém, de nenhum sequer, não quer que nenhum dele se perca, meus amados. Como Cristo disse: aquele que o Pai dá e vem a mim, jamais eu o lançarei fora.
Ele é contigo sempre, meus amados. Não importa o momento, a aflição, sofrimento em que você viva, em que você passe, não se esqueça que Ele tem plano para você, Ele tem promessa para você, Ele tem um Espírito dele em você. Alimente esse Espírito, seja sensível a esse Espírito, seja sensível a Deus. Ame o seu irmão, ao seu próximo. Não viva em contenda, não viva em conflito com seu irmão, com seu próximo, meu amado, de forma nenhuma. Lembre-se que Ele prometeu, Ele cumpriu aquele povo e cumpre também para você. Ele cumpre a palavra dele, fiel para cumprir a palavra dele, e a palavra que sai da boca dele, ela não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual ele a enviou. Prosseguindo, 21h30, meus amados, para encerrar essa mensagem de hoje, o poder sempiterno e o sofrimento. Lá, para concluir, Hebreus 8:10, vamos lá. Amém. Amém, meus amados. Hebreus capítulo 8, versículo 10 em diante. Vamos ler. Cristão tem que ler, compreender, entender, ser sensível a Ele, a Deus, e deixar Ele falar contigo, meu irmão, minha irmã. Amém? E não se esqueça, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, mais do que você pede, pois o poder dele opera em você, está em você. Então, Hebreus 8:10. Porém, este é o novo acordo que eu farei com o povo de Israel, diz o Senhor. Escreverei minhas leis em suas mentes, a fim de que eles saibam o que eu quero que faça, sem precisar dizer-lhes, e estas leis estarão em seus corações, para que eles desejem obedecê-las. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 11. Então, ninguém precisará falar ao seu amigo, ou ao seu vizinho, ou ao seu irmão, dizendo: você também precisa conhecer o Senhor, pois todos, grandes e pequenos, já me conhecerão. Digam glória a Deus, meus amados. Vocês conhecem a Deus? Vocês conhecem ao Senhor? Glória a Deus. Então, versículo 12: e eu terei misericórdia deles e suas más obras, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 13: Deus fala dessas novas promessas, deste novo acordo, como tomando o lugar do antigo, porque esse agora está antiquado e foi posto de lado para sempre. Viu? Glória a Deus, meus amigos. Não é mais em sonhos, não é mais num sono profundo, não é mais por profetas, não é mais por anjos, é pelo Espírito Santo dele. Ele fez aquela promessa àquele povo, uma nova aliança, um novo acordo, não como aquele acordo que ele falava ao seu povo pelos profetas, pelos anjos, meus amados. Verdade. Mas um novo acordo onde a lei espiritual dele está em você, o entendimento dele está em você, o Espírito Santo do Senhor está em você, está em nós, para que você mesmo conheça Ele, você mesmo sinta a Ele, você entenda, compreenda aquele livro de você, que o Espírito dele está em você. Ele está cumprindo, da mesma forma que prometeu aquele povo, ele cumpriu aquela promessa que ele fez a Abraão, fez a Isaac, fez a Jacó. Ele cumpriu, botou aquele povo na terra prometida e mostrou que ele é Deus, que ele é Senhor. Ele estendeu aquela promessa, não só aquele povo escolhido, que era a menina dos olhos dele, mas um povo que ele não chamava de seu, que não era amado por ele, que era o povo do restante do mundo, como ele havia dito a Abraão, para completar a promessa: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas em ti abençoarei todas as famílias da terra, e numerosa será sua descendência como as estrelas do céu, e o seu nome será famoso. Para quem gostava de fama, de nome, de status, de posição, meus amados, era um prato cheio.
mas nos dias de hoje, como filho de Deus, não buscamos riquezas, não almejamos o luxo, nós só precisamos do necessário, da graça de Deus em nossas vidas, pois Ele nos conhece, nos prova, sonda nossos corações, sabe das nossas necessidades, como também supre as nossas necessidades, meus amados. Não escolhemos dia para adorar ao Senhor, não escolhemos o sábado para adorar ao Senhor, mas todos os dias, porque Ele está dentro de nós. Ele vive em nós, Ele nos ouve, Ele nos atende, meus amados. Ele está nos ouvindo quando falamos com Ele, quando conversamos com Ele. Está tão pertinho que nem imaginamos, meus amados. Melhor, o Espírito dele está em nós. Ele ouve nossas súplicas. Ele leva ao Pai e intercede por cada um de nós com gemidos inexplicáveis. São gemidos inexplicáveis. São orações inexplicáveis que ninguém consegue explicar. O Espírito diz que nós não sabemos pedir como convém, mas da mesma forma Ele ouve e chega até o Pai e intercede ao Pai por cada um de nós. Portanto, meus amados, a lei espiritual dele, do Senhor, está no nosso entendimento. Não precisa vir mais anjos, profetas, não precisa ser em sonho, mas Ele está dentro de nós, Ele vive em nós, para que cada um de nós possamos chegar a Ele, falar com Ele, conversar com Ele, como filho e pai, como dois amigos, contar para Ele tudo o que fazem com você, contar para Ele as maldades, as injustiças que fazem com você, tudo, e Ele está vendo, Ele está ouvindo, e Ele vai lá, usa um daquele que é sensível a Ele e se revela a você. Mas quando Ele fala que não ouve, aí Ele fala através da justiça dele, meus amados. O juízo dele vem. Portanto, a aliança que Ele fez com aquele povo é para aquele povo, é para os dias de hoje, porque Ele é Deus de ambos os povos. Ele tornou ambos os povos um só. E o mesmo Espírito que vivificou a Cristo é o mesmo Espírito que leva nossas petições a Ele, o mesmo Espírito que há de te vivificar no grande dia em que Ele te chamar, em que Ele determinar, meus amados, porque Ele vive, Ele reina, Ele está em nós. E você, seguro, tranquilo, em perfeita novidade de vida, de espírito, seguro, tranquilo, sem temor de mal nenhum. Amém, meus amados? Posso ouvir o glória a Deus? Pois então, de pé, vamos agradecer. Senhor Deus, nosso Pai que a tudo fez, a tudo criou. Podemos agora estar seguros, tranquilos em Ti, Pai. O Teu Espírito que está em nós, que nos guia. Não precisa mais profetas, não precisa mais intercessor nenhum, pois o Teu Espírito nos dá o acesso direto ao Senhor. Assim o Senhor tem as suas maneiras de se revelar, de se manifestar em cada um de nós, na sensibilidade, no sentimento, no entendimento, em toda parte. O Senhor pode estar, pode nos ver, seus olhos passam por toda a terra e nada passa despercebido aos seus olhos. Tem modos, maneira de se manifestar ao seu povo, pelo amor e também pela sua justiça. O Senhor é amor, o Senhor é justiça, e na Tua justiça nós confiamos, Senhor. Temos sede da Tua justiça, temos sede, Senhor, do Teu poder, temos sede do Teu Espírito, ó Pai, a nós nos guiando, nos orientando, nos instruindo, até mesmo nos convencendo dos erros de algo errado. O Teu Espírito nos convence, nos guia, nos coloca no caminho, chama o feito à ordem, nos incomoda, e assim nós queremos, porque sabemos que estamos debaixo da Sua cobertura, Senhor. Sabemos que estamos debaixo da cobertura de Deus e não queremos sair dela,
meu Pai, porque o Senhor é justo. Queremos estar nas suas mãos, porque o Senhor é justo. Assim como disse Davi, não quero cair na mão do homem, quero cair na mão do Senhor Deus, porque o homem é justo, o Senhor, Ele é justo, pois o Senhor Deus é amor, é justiça, Senhor, é fiel para cumprir a sua palavra. A palavra que sai da sua boca não volta vazia, mas cumpre o propósito para qual o Senhor a enviou. Como cumpriu aquele propósito, a promessa que o Senhor fizera a Abraão, fizera a Isaac, Senhor, prometeu aquela terra e cumpriu. Está lá registrado para o mundo inteiro ler e ver e possa crer, Senhor, porque só o Senhor é Deus, não há outro além de ti, nem maior, nem melhor, nem igual. Manifesta, Senhor, esse teu poder sempre eterno, poder eterno que dura para todo sempre. Ele há de durar em nós, há de nos guiar esse poder, Senhor, que opera em cada um de nós, pois o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais que o que pedimos, o que pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Manifesta, Senhor Deus, o teu Espírito Santo em nós, o teu amor, o gozo, a alegria do Espírito, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a paz, pois assim podemos experimentar um verdadeiro reino de Deus, que não é comida, que não é bebida, mas Ele é justiça, Ele é paz, Ele é alegria no Espírito Santo de Deus. Manifesta no teu povo, Senhor, carente de justiça, carente de cura, carente da saúde. Manifesta na pressão arterial desse homem, dessa mulher, Senhor, no útero dessa mulher, na próstata desse homem. Manifesta, Senhor, na carne, no corpo desse homem, da cabeça à planta dos pés. Cumpre o teu propósito, cumpre a tua vontade.